Olá a todos, bem-vindos a mais um capítulo de Mente Saudável. Gostaria de convidá-los hoje a pensar numa situação curiosa que aconteceu aqui, que vai servir de mote para o que eu gostaria de falar, que são os problemas de comunicação que ocorrem nas relações, né? A gente já falou isso um pouco lá quando eu falei do ciclo de culpa, concessões e frustrações, né? Que acaba prejudicando a comunicação. Mas hoje eu vou falar da comunicação num sentido mais puro, usando um exemplo aqui de como que a gente às vezes não alcança a maneira que o seu interlocutor, né, que o nosso interlocutor tem de entender as coisas. Então, 2 vídeos atrás, né, falando lá de como manter sua mente saudável, né, algumas dicas e tudo, eu falei do tripé, né, do raciocínio do psiquiatra, que são a genética, a bagagem psicológica e o ambiente. E eu fui bem enfático ao dizer que a genética a gente não muda. Como de fato a gente não muda, né? A gente não consegue manipular os nossos genes ali. Né? E algumas pessoas entenderam que não tem jeito, né? Que eu estaria sendo muito pretensioso ao dizer que a genética é uma sentença ali que você não vai ter como lutar contra ela. E não foi isso que eu quis dizer. Né? Eu quis dizer que a genética você de fato não muda, mas você consegue desenvolver ferramentas para lutar contra uma expressão genética desfavorável. Né? Então, vou dar um exemplo assim trivial e depois a gente vai aprofundando. Né? Eu tenho olhos castanhos. A minha genética é para olhos castanhos. Não tem jeito, eu não vou mudar essa genética. Agora, se eu quiser ter olhos verdes, eu vou ali, compro uma lente verde e vou andar de lente verde, vou ter olho verde. Né? Quem me conhece sabe, né, que meu filho mais novo é diabético. Né? Ele tem a genética para diabetes, não tem jeito. Ele tem a expressão genética lá da diabetes, ele não produz insulina e tal. Só que os níveis de glicemia dele são praticamente o nível de glicemia de uma criança normal. Né? Porque a gente usa de todas as ferramentas disponíveis para manter a glicemia dele num nível adequado. Então, quando eu falei que a genética a gente não muda, né, eu insisto nisso, mas a expressão dessa genética você consegue mudar. Né? Então, tem muitas crianças aí autistas, né, muitas crianças com alguma doença congênita, alguma síndrome, tudo que podem ter uma genética desfavorável, mas que são adequadamente estimuladas e têm uma vida normal ou muito próximo do normal. A genética continua não sendo mudada, mas a expressão da genética está mudada. Então, feita a correção, né, peço desculpas aí a quem entendeu de outra forma, né, talvez eu não tenha me expressado com tanta clareza, mas vale a pena a gente pegar esse mote, né, esse jargão aí, para pensar como é que a comunicação é uma coisa complicada. Né? A comunicação é uma coisa muito ilusória. Né? As palavras são objetivas, né? Então fica parecendo que a linguagem é clara, que a coisa está compreendida, que não tem sutilezas, não tem entrelinhas, né? Não tem a experiência do outro. Né? Os ingleses têm no brasão deles, né, uma frase em latim que diz mais ou menos o seguinte, né? A maldade está em quem ouve e não em quem fala. Né? Esse é o grande problema da comunicação. Você está falando uma coisa, né? Às vezes você está fazendo uma graça, né? Isso acontece muito entre casais, principalmente namorados que estão começando a se conhecer. Né? A pessoa fala uma coisa achando que está agradando, né? Achando que está seduzindo, que está provocando, e a contraparte está ouvindo aquilo como uma coisa extremamente grosseira, extremamente ofensiva. Né? Por quê? Porque as bagagens são diferentes, a experiência de cada um é diferente, a expectativa de cada um sobre aquela situação específica é diferente. Né? E aí a pessoa vai falar de um jeito, a mensagem objetiva vai chegar no interlocutor, mas a maneira que o interlocutor vai interpretar isso vai depender da bagagem dele e vai depender do tanto que ele te conhece, né? O tanto que ele sabe da sua bagagem.
Então, comunicação é um dos maiores desafios dos relacionamentos, um dos maiores desafios no mundo corporativo, nos casamentos, nas relações com filhos, né? Principalmente com filhos adolescentes, quando eles passam a mudar a maneira deles verem o mundo, né? Então uma mensagem que funcionava até 12, 13 anos de idade passa a não funcionar mais, né? Porque a bagagem vai mudando. Então não se iludam, né? Por mais objetivo que você seja, né? Por mais clara que seja a mensagem que você está mandando, muitas vezes ela vai ser alterada, ela vai ser deturpada pelo estado de espírito do outro, pelo que o outro presume que espera de você e por uma série de vieses aí que comprometem muito a nossa saúde mental, em última análise, né? Então, a dica, né, o conselho é sempre o seguinte: não deixe a coisa para debaixo do tapete. Se houve alguma falha na comunicação, se houve algo da comunicação do outro que não te agradou, se tem algum ruído nessa comunicação, escancare o problema, discuta o problema, né? Não é para levar para DR, não é para discutir a relação, não. É para tentar entender qual que foi a mensagem original que foi enviada para você. E a partir daí, você fazer a decodificação correta e, é seu direito, né, concordar ou não concordar com essa mensagem que foi enviada. Então, eu queria usar esse vídeo de hoje para enfatizar isso, né, uma experiência que ocorreu aqui no canal Mente Saudável, né? Então, tá fresquinha e eu não podia deixar de compartilhar com vocês. Vocês estão gostando do conteúdo? Inscrevam-se no canal, compartilhem, espalhem, volta a insistir, né? Vamos fazer um barulhinho aí para ver se o YouTube reconhece a gente. Muito obrigado a todos e até quinta-feira.